Que o sonho nessa retórica não venha se acabar e pouse nesta terra onde tudo que planta dá, onde os pássaros cantam a alegria de amar e os rios derramam suas lágrimas dizendo: deixa o amor falar. Acelere e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou dar valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais
União Fraternal convidou uma pessoa que vocês terão um imenso prazer em recebê-la, como os que antecederam, e os que virão depois também, tenho certeza, que é a doutora Irvênia Prada, doutora Irvênia Luiza de Santos Prada. A doutora Irvênia é uma pessoa que eu tive a honra de conhecer em outros eventos, até dispensaria uma apresentação mais formal, porque o nome dela é respeitado em todo o meio espírita. Mas convém lembrar que ela é doutora em anatomia dos animais domésticos pela Universidade de São Paulo, professora titular aposentada da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, também da USP, possui 3 livros publicados e 4 capítulos em outros livros, entre eles Neuroanatomia Funcional e Medicina Veterinária, com correções clínicas. Publicou vários artigos em periódicos especializados e trabalhos em anais e eventos. Participa de eventos no Brasil e no exterior. Orientadora de teses de doutorado e dissertações de mestrado, além de trabalhos de iniciação científica e conclusão de curso na área de morfologia. Recebeu prêmios e homenagens, como o de professora emérita. Atua na área de morfologia, com ênfase em anatomia animal. Coautora de trabalhos científicos, autora também de A Questão Espiritual dos Animais e a Alma dos Animais. E o tema que ela proferirá é a conquista da felicidade, a trajetória do nosso progresso intelectual e moral. Boa tarde a todos. Como o meu tema hoje é felicidade, eu quero dizer para vocês que eu estou em absoluto estado de felicidade de estar hoje com vocês aqui, não é? Mesmo porque, como o Cláudio disse, eu tive um acidente e hoje é o 2º evento de que eu participo, que eu posso participar. Então, voltar ao trabalho é uma coisa muito boa, e eu agradeço o convite de vocês, e agradeço ao plano espiritual a oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Bom, vamos lá. O ser humano já fez tantas conquistas tecnológicas, não é verdade? Vamos ver o que nós já conseguimos fazer. Olha, a tecnologia espacial. Hoje nós temos o telescópio Hubble, temos sondas em vários planetas, em vários locais do espaço, uma coisa maravilhosa. Nós temos também a tecnologia nas modernas construções civis. Olha o que inventaram de fazer, esse prédio tombado aí, não é? Agredindo a lei da gravidade. Mas, enfim, tudo isso mostra a inteligência do ser humano e a sua capacidade. A tecnologia de vencer grandes distâncias. Hoje, aí, em muitos países do mundo, nós temos trens velozes, aviões também de alta velocidade. Então, tudo aquilo que a gente tinha dificuldade em se locomover antigamente, hoje isso tudo está vencido. A tecnologia na medicina. Hoje em dia, através de teleconferência, médicos das mais diversas partes do mundo acabam participando, às vezes, do processo cirúrgico e ajudando o paciente. Não sei se vocês acompanharam o caso desse atleta. Ele acabou correndo em maior velocidade com as próteses do que corria antes com as pernas normais, não é? Para vocês verem os avanços tecnológicos na área da medicina. A tecnologia na comunicação. Hoje nós somos uma aldeia global. A gente pega o nosso laptop, o nosso computador, e a gente está o tempo todo online com o mundo todo, não é? Então temos aí uma coisa extraordinária. A tecnologia em busca de partículas subatômicas. O CERN, que é o Conselho Europeu de Pesquisa Nuclear, o maior centro de pesquisa de partículas subatômicas, ele fica quase na divisa da Suíça com a França, reúne mais de 20 países, é uma coisa extraordinária. E entre 2011 e 2012, o CERN foi à mídia e disse que tinha encontrado a tão procurada partícula, o bóson de Higgs, que é uma partícula subatômica. Eu faço questão de mostrar para vocês o que seja esse bóson de Higgs. Então, assim, olha, diz o texto, uma força invisível, conhecida pelos cientistas como campo de Higgs, um campo, portanto, de energia,
formou-se junto de partículas associadas, os bósons de Higgs, transferindo massa para outras partículas fundamentais. Então, uma coisa é matéria, outra coisa é massa. Bom, continuando o texto. Se não fosse pela massa que é conferida pelo bóson de Higgs, as partículas todas fundamentais que compõem os átomos e os seres viajariam pelo cosmos na velocidade da luz, e o universo, como o conhecemos, não seria agrupado em matéria. Então, vejam bem, isso é uma grande conquista tecnológica do CERN e foi publicada agora entre 2011 e 2012. Se a gente for no nosso Livro dos Espíritos, cuja primeira edição é de 1857, olha o que está escrito lá na questão 27. Esse fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo o agente de que o Espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Vocês acham que essa questão 27 do Livro dos Espíritos está falando do quê? A não ser do bóson de Higgs, né, que foi descoberto agora em 2011 e 2012. Então, a nossa doutrina, como André Luiz também já refere nas suas obras, traz muito conhecimento, verdadeiras revelações, que demoram décadas, às vezes séculos, para que a própria ciência acadêmica acabe confirmando. Então, eu trouxe essa informação para vocês, porque eu estou muito esperançosa de que essa convergência dos dois caminhos, do espiritismo como ciência e também como doutrina filosófica, ele vai encontrar logo, logo aí na encruzilhada da vida a ciência, porque o espiritismo já veio com uma porção de informações que estão correndo por aí, às vezes nós não nos damos conta da importância delas, e a ciência vem vindo e vai se encontrar com essas informações logo, logo. Eu tenho muita esperança que não vai demorar muito, a própria ciência vai demonstrar a existência do espírito. Bom, então nós vimos até agora grandes conquistas tecnológicas do ser humano. Vamos ver outro lado da nossa vida? Nós vivemos questões sociais muito graves, de fome, de miséria, de terrorismo, de conflitos, de guerras, de subjugação, não é verdade? Nós vivemos também, dentro das questões sociais graves, agora o caso dos refugiados. A Europa toda está vivendo um problema terrível, né? Eu não posso ver a fotografia desse menininho que dá vontade de ir lá pegar ele, aninhar no colo, envolvê-lo numa manta quentinha, não é? São problemas sociais muito graves que nós vivemos. Outras questões morais graves, por exemplo, a questão do aborto induzido. O mundo todo já tem legislação para o aborto induzido. A doutora Marlene Nobre, com quem eu viajei muitas vezes, tive esse privilégio, ela dizia assim que o Chico, com quem ela conviveu muitos anos, durante o curso de medicina que ela fez em Uberaba, o Chico dizia assim, olha, o Brasil ainda não se livrou do karma coletivo da escravidão. Se o Brasil aprovar o aborto, nós vamos entrar num karma que vai ter consequências desastrosas para o nosso país. Então, cada um de nós, seja em prece, seja em ações sociais, nós precisamos fazer uma campanha ferrenha para que não permitamos que o aborto seja legalizado no nosso país. O aborto induzido, eu peguei uma literatura a respeito, segundo a Organização Mundial de Saúde, no mundo, 87 milhões de gestações são indesejadas por ano, das quais 46 a 55 milhões resultam em abortos. Então, na realidade, esse dado mostra que no mundo, por dia, são realizados 126 mil abortos, o que significa a realização de um aborto a cada 24 segundos. 78% dos abortos ocorrem em países em desenvolvimento. Ainda dentro das questões morais graves, a utilização terapêutica de células tronco embrionárias.
Vocês acompanharam na mídia, certamente, muitos cientistas de renome no Brasil tentando fazer com que a legislação brasileira permitisse a utilização de milhares de embriões que estão congelados. Congelados porque, inadvertidamente, induzem as mulheres a uma superovulação, depois esses óvulos são fertilizados in vitro, aproveitam-se 2 ou 3 e o resto, o que faz? Congela. Então, tem milhares de embriões congelados que ninguém sabe o que faz com eles. E os que defendem a utilização de células-tronco embrionárias, e a utilização de células-tronco embrionárias resulta na utilização do embrião, ou seja, na destruição do embrião, que é um ser humano, muitos dizem assim, quando nós falamos da utilização de embriões, muita gente acha que nos referimos a fetos com perninhas e bracinhos, mas, na realidade, nós nos referimos a montinhos de células, alguns dizem colheradas de células, menores que uma cabeça de alfinete. Então, a gente entra com a seguinte pergunta, será que um ser humano se reconhece pelo número de células que tem? Por exemplo, será que esse senhor aqui bem gorducho, ele é mais ser humano do que esse menininho magrinho? Os dois, em determinado momento da vida, quando foram constituída a sua vida, só tinha uma célula, que é chamada de célula ovo ou zigoto. Então, a doutora Marlene sempre defendeu a ideia do continuum, ou seja, quando que o embrião ou um feto é considerado ser humano? Quando? A partir do 3º mês, a partir do 6º mês, é desde a célula ovo, é desde o zigoto. Quando o esperma de um homem fertiliza o ovócito de uma mulher e se forma uma nova célula, que é o zigoto ou célula ovo, já é um novo ser humano, que é único no universo. É aí que começa o ser humano, não é? Então, se ele vai ser utilizado ainda na fase embrionária, quando representa apenas um agrupamento de células, ele já é um ser humano e nós temos que considerar a importância dessa informação. Ainda dentro de questões morais graves, eutanásia neonatal na Holanda. Quando eu comecei a viajar para a Europa com a doutora Marlene para fazermos palestras, então eu fiquei sabendo que na Holanda, no ano 2000, nasceu uma menina de nome Ana. Ela nasceu com várias malformações no cérebro, na coluna vertebral, e inclusive no palato, umas outras coisas. Depois de 4 semanas, os pais pediram judicialmente a eutanásia da Ana. Apesar de ter havido na Holanda um debate na mídia, a autoridade judicial permitiu, a Ana foi eutanasiada pelo seu próprio médico, Dr. Eduardo Verhagen, que é chefe, ou era pelo menos na ocasião, chefe do setor de pediatria do Hospital Universitário Groningen, lá na Holanda. A partir daí, criou-se uma abertura no processo judiciário e, a partir daí, então, a eutanásia neonatal é realizada na Holanda. E esse modelo que é defendido pelo Dr. Eduardo Verhagen já está contaminando outros países, como é o caso da Alemanha. Então, ele diz assim, essa é uma atitude humanitária. E ele prevê que na Holanda, de modo geral, no ano, deverão ser eutanasiadas 15 crianças que nasçam com defeitos graves. E que no mundo todo, cerca de 600 crianças. Vejam a gravidade dos assuntos que nós estamos tratando do ponto de vista moral. Também na Suíça, quando eu cheguei na Suíça, eu achei uma maravilha. A paisagem é lindíssima, é a maior renda per capita da Europa, não tem desemprego, não tem isso, não tem aquilo. Depois eu comecei a ouvir outra história, outro lado. De cada 3 pacientes psiquiátricos lá na Suíça, pelo menos um tenta suicídio. A maior taxa de suicídio da Europa é na Suíça. E mais ainda, na Suíça, especificamente em Zurique, existem clínicas de suicídio assistido. Quem tiver coragem pode entrar no YouTube, pesquisar lá, suicídio assistido na Suíça, tem vídeos que são gravados e transmitidos pela mídia.
Ontem mesmo eu fui rever isso e assisti um deles, em que uma senhora, eu pensei que sempre era por soro, não. Uma senhora fez um coquetel de barbitúrico em dose letal e ela tomou, e depois de alguns minutos ela entrou em sono e acabou desencarnando. Então lá existe suicídio assistido. Com isso tudo vocês estão percebendo que a vida humana não vale mais absolutamente nada. Nós entramos no regime das indústrias que fabricam coisas de controle de qualidade. Então é assim, nasceu com algum defeitinho, tira da linha de produção. Começou a ficar mais idoso, como diz o meu amigo, começou a babar e vazar, descarta também, não é? A vida humana não está valendo absolutamente mais nada. Então, pessoal, eu fico pensando o seguinte, como é que nós podemos ser felizes num mundo desse? De repente, nós temos altas conquistas tecnológicas das quais nós nos orgulhamos e, de repente, nos vemos em absoluta miséria moral. Não é esse o estado em que nós estamos? De absoluta miséria moral. Bom, então, essa pergunta que eu faço, eu estou repetindo a pergunta 920 do Livro dos Espíritos. Lá Kardec pergunta, o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Porque depois de todas essas coisas que eu acabei de dizer para vocês, a gente fica com essa pergunta na cabeça, não é? Vamos ver o que disseram os Espíritos para Kardec. O homem não pode gozar na Terra uma felicidade completa, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas ele pode abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Falei, puxa, então nós temos uma saída, né? Não dá para a gente ser feliz completamente, porque toda vez que eu vejo alguma notícia desse tipo de miséria moral e de problemas sociais graves, eu fico muito triste. Mas tem uma saída aqui, olha. Nós podemos ser tão felizes quanto se pode ser na Terra. Vamos analisar então isso. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, capítulo 3, item 4, quando ele trata das diversas categorias de mundos habitados, a gente vai se perguntar, esse mundo em que nós vivemos está em que patamar do processo evolutivo dos planetas? Então vamos lá. Primeiro patamar, mundos primitivos, primeiras encarnações da alma humana. Quando estávamos encarnados lá nas cavernas, na idade da pedra lascada, não é aquele homem primitivo? O planeta Terra, há mais ou menos 3,5 milhões de anos atrás, estava nesse estágio de mundos primitivos. Depois, ele passou para o segundo estágio, expiação e provas. É o planeta onde o mal predomina. Então, quando a gente assiste o telejornal na televisão, ou lê o jornal impresso, e vê todas aquelas notícias ruins, o meu marido diz, meu Deus, mas só tem notícia ruim. Eu digo, meu Deus, nós estamos no planeta de expiação e provas, onde o mal predomina. Então, é esperado que nós tenhamos notícias ruins, não é? E a mídia ainda faz disso uma estratégia para divulgar mais a sua produção. Mas, felizmente, nós sabemos que o nosso planeta, apesar de ser de expiação e provas, ele já está sendo convidado pelo plano espiritual para assumir o terceiro estágio. Por isso que dizem que nós estamos em crise de transição planetária, não é? Qual é o terceiro patamar? Planetas regeneradores. A alma adquire novas forças. Depois, mundos felizes, o bem supera o mal. E, finalmente, os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina. Olha a trajetória que nós temos que fazer ainda para merecermos uma felicidade completa. Mas a questão 920 do Livro dos Espíritos nos dá uma esperança. Podemos ser felizes o quanto pudermos neste planeta. Vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20. Cada qual tem a sua parcela de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e de desengano. Mas, não obstante, não se deduza que a terra esteja sempre destinada a servir
de penitenciária. Porque no meio espírita é comum a gente ouvir, a Terra é o hospital e penitenciária do espaço, não é? Então, nem sempre a Terra tem esse papel de penitenciária e de hospital do espaço. Por quê? No Evangelho ainda, no capítulo 3, item 14, comunicação de Santo Agostinho, ele diz assim: nem todos os espíritos encarnados na Terra encontram-se em expiação. Quando a gente vai em André Luiz e Emmanuel, nós ficamos sabendo por que sofremos. E eu busco muito essa questão porque eu sempre pergunto por que os animais sofrem. Então, a resposta é a seguinte: existem 3 tipos de sofrimento. O sofrimento expiação, que é característica do ser humano. Então, vamos supor, numa encarnação passada, a gente fez alguma coisa indevida, a situação é nos apresentada novamente para que a gente escolha uma opção melhor. Isso é expiação. Outro tipo de sofrimento é pelo aprendizado. A maior parte do sofrimento que nós, seres humanos, vivenciamos, e todo o sofrimento dos animais, significa oportunidade de aprendizado. Porque o nosso planeta, a nossa vida como encarnados, ela representa uma grande escola. E todos os atos pelos quais nós passamos, e os animais também, representam oportunidades de aprendizado. Uma terceira possibilidade de sofrimento é o sofrimento missionário. Quantos espíritos já estão em altas categorias e eles se dispõem a reencarnar aqui para resgatar familiares, para resgatar espíritos afinizados, para conduzi-los no caminho do bem. Eles vão passar por dificuldades, então esse sofrimento pelo qual vão passar são através da sua atitude missionária, né? Então, por isso, Santo Agostinho diz: nem todos os espíritos aqui encarnados encontram-se em expiação. A maior parte de nós encontra-se em aprendizado e uns pouquíssimos em atitude missionária. Bom, então nós já temos aí esse começo, né? No Evangelho segundo o Espírito, no Livro dos Espíritos, questão 920. Podemos ser tão felizes quanto se pode ser na Terra. Em que medida nós podemos ser felizes aqui na Terra? O quanto é possível para nós a felicidade aqui na Terra? Então vamos lá. Essa questão aqui é brava, viu, gente? Vocês se preparem. Na questão 922 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: há uma medida comum de felicidade para todos os homens? Nós todos vamos ficar muito preocupados com a resposta. Vocês querem ver? Para a vida material, a posse do necessário. Vocês estão confortáveis com essa resposta? Todo mundo aqui só tem a posse do necessário? Aquele armário lá cheio de roupa velha, aquela sapataria lá com sapato que a gente já não usa mais, as nossas despensas cheias de coisas lá que a gente deixou passar do prazo de validade, não é? Cada um de nós aqui, com certeza, tem muito mais do que o necessário. Vocês concordam comigo? O pior é que a gente não sabe viver só com o necessário. Aliás, nós nem sabemos o que só é necessário para nós, né? A outra é pior. Vocês pensam que acabou a resposta? Não. Para a vida material, aposto necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Olha, só isso aqui já dava para a gente levar para casa, ficar pensando a semana inteira, né? Para dar conta da nossa possibilidade de felicidade. Então vamos lá, podemos ser tão felizes quanto se pode ser na Terra. E outro item também que está nos levando ao caminho de encontrar a felicidade, na 922. Quanto à parte material, a posse do necessário, na parte moral, consciência pura, consciência tranquila. Eu me lembro muito do meu pai, trabalhador espírita de qualidade, ele dizia assim: quando você deitar a sua cabeça no travesseiro, você tem que ter a sua consciência tranquila. Se não tiver, no dia seguinte, levante, vá pedir desculpa, vá pedir perdão e faça o que você deixou de fazer. Então, olha aí, a consciência pura. Bom, estamos no caminho.
Emmanuel tem uma coisa tão bonita, ele diz assim, olha, uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros apenas ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. A gente vai ficando envergonhado, não vai? Né? Porque a gente não se dá conta de todas as benesses que nós temos, né? De todas as coisas. Olha esse encontro aqui fraterno. Que coisa mais bonita num sábado à tarde, estarmos aqui reunidos todos numa atitude de amor, de fraternidade, buscando a nossa melhoria como espíritos, buscando troca de afetividade, não é? Então nós temos muito a agradecer e nada a reclamar. Bom, vamos continuar a nossa busca da felicidade. No Evangelho segundo o Espiritismo ainda. Quando estava preparando essa palestra, eu me perguntei, mas do que nós precisamos para conquistar a felicidade? Será que nós precisamos sempre de uma casa confortável, de um carro do ano, de um bom emprego, de um bom crédito lá na nossa conta bancária, de ter bons amigos, de ter uma família equilibrada? Do que nós precisamos? Olha o que responde o Evangelho, capítulo 5, item 20. Nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. É claro que se você morar numa casa confortável, você estiver numa época da sua vida em que a sua saúde esteja bem, né? Você tenha um certo crédito entre os seus amigos, tudo isso é fator de você estar bem. Mas não são fatores essenciais da felicidade. Então eu comecei a me fazer uma reflexão, e falei, meu Deus, nós estamos encontrando um caminho. E eu cheguei à conclusão que não é do que nós precisamos para encontrar a felicidade, mas o que nós precisamos fazer para encontrar a felicidade. Porque se nós formos buscar o que, aquilo está para fora de nós, né? Então precisamos de um carro, precisamos de uma casa confortável, precisamos disso, daquilo. Não. A busca da nossa felicidade, como está nos orientando a codificação, não é do que nós precisamos, mas o que precisamos fazer. É atitude nossa. Então vamos ao livro O Céu e o Inferno, de Kardec, capítulo 3, item 6. A felicidade está na razão direta do progresso realizado, intelectual e moral, independentemente do lugar. Olha quanta coisa nós já temos para buscar a nossa felicidade. Vamos fazer uma revisão. No item 922 do Livro dos Espíritos, está a regrinha lá. Para a parte material, a posse do necessário. Para a moral, a consciência pura. Depois, no Céu e Inferno, capítulo 3, item 6. A busca do progresso intelectual e moral. Olha quanta coisa já temos aí, um caminho, né? Bom, quando se fala em moral, a gente pergunta assim, mas a moral é temporal, porque agora se usa um modelo de conduta, antigamente era de maneira diferente. Mas a moral, ela é geográfica, porque aqui no Brasil, nós usamos a monogamia. Em alguns países lá, de outros lugares, tem a poligamia. Então, a moral depende do lugar e depende do tempo. Não, a moral evangélica, ela é atemporal e ageográfica. Vamos ver no item 629 do Livro dos Espíritos, a definição de moral. Kardec pergunta,
Que definição se pode dar à moral? Eu acho tão bonita essa questão. Olha a resposta. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. E olha a sequência. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Olha o que é moral, então, para nós no sentido evangélico. A moral, ela está implícita na capacidade do ser humano de discernir entre o bem e o mal. E aplicar esse bem, escolher aplicar o bem, ter atitudes de bem, para o bem de todos. Não é só para o meu bem, ou para o bem da minha família, ou para o bem do meu grupo social, não, é para o bem de todos. Então, moral é a distinção entre o bem e o mal, e a escolha do comportamento que vise o bem e para o bem de todos. Eu sou apaixonada por essa questão do Livro dos Espíritos. Bom, na Revista Espírita de 1859, na página 197, tem um trecho que eu gosto muito também. Lá está dito assim, olha: o objetivo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não é apenas a pesquisa dos princípios da ciência espírita. Ela vai mais longe. Estuda também as suas consequências morais, pois é principalmente nestas que está a sua verdadeira utilidade. Então, nós vamos ver a constituição da nossa doutrina espírita. Logo mais eu vou mostrar esse slide, mas antes eu vou mostrar essa questão aqui do Livro dos Espíritos, 780A. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Porque as duas coisas têm que caminhar conjuntamente. E como eu mostrei para vocês nos primeiros slides, nós estamos defasados em relação à questão moral, em relação ao nosso progresso intelectual. Qual é a resposta a essa questão? Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Resposta: dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. Eu sublinhei esse verbo por uma questão muito importante, que eu vou mostrar no próximo slide. Essa resposta continua com o texto. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então, é através do conhecimento que o homem vai poder distinguir, aliás, o ser humano vai poder distinguir entre o bem e o mal e fazer as suas escolhas. E como é mesmo a questão anterior, escolher o bem e para o bem de todos. Bom, então nós vamos aí ver por que eu sublinhei aquele verbo lá atrás, escolher. Amit Goswami, que é um físico indiano radicado nos Estados Unidos, físico contemporâneo, ele diz assim, no seu livro O Universo Autoconsciente: a consciência é a essência do ser, que escolhe a representação fenomênica material e a vivencia. Ele diz que isso é tão verdadeiro que nós podemos, ele propõe que a gente pegue o enunciado cartesiano, penso, logo existo, e inverta a ordem dos verbos. Diga assim: eu escolho, logo existo. Porque diz ele, o ato de escolher é posterior ao ato de pensar. Vocês entenderam como é a progressão da nossa doutrina? Nós vamos conhecer através do aspecto científico da doutrina, vamos refletir sobre o significado do conhecimento e vamos escolher. Então, a escolha de ser contra o aborto, contra a eutanásia, contra a pena de morte, contra o suicídio assistido, vai ser uma escolha nossa, não porque alguém hierarquicamente proibiu que a gente tenha uma atitude contrária. Nós vamos ter essa atitude, essa escolha, pelo conhecimento que nós temos da existência do espírito, que tem a sua trajetória reencarnatória, tem os seus compromissos e assim por diante. Então, a nossa questão moral, ela é intrínseca ao desempenho do nosso livre-arbítrio que desemboca
nesse verbo importantíssimo da nossa vida, que é escolher. Bom, vamos lá. A doutora Marlene Nobre, ela sempre falava nas suas palestras os modelos, os paradigmas de comportamento que nós temos hoje na nossa sociedade. E eu presto a maior homenagem a essa figura tão querida, que foi presidente da Associação Médica Espírita do Brasil e Internacional, e que nos deixou aqui no plano físico há um ano atrás. Ela fala da corrente utilitarista. Então, por exemplo, aquilo que eu citei lá atrás, quando falei da utilização de células tronco-embrionárias, quem defende isso é o pessoal da corrente utilitarista. Então, ela diz assim, olha, essa corrente utilitarista, ela prioriza a qualidade de vida em vez da dignidade da vida. Então, por exemplo, a pessoa está ficando muito idosa, está com uns problemas, está com doença degenerativa, a qualidade de vida está ruim, então, eutanásia, né? Então, a qualidade de vida antes da dignidade da vida. Diz ela, o conceito de pessoa não é aplicável a embriões, a recém-nascidos deficientes e a pacientes terminais. É o que eu falei para vocês, é a nossa linha de produção de coisas, né? Então, no começo tem defeito, descarta, no final da vida tem defeito, descarta também. Essa é a corrente utilitarista. E diz ela, a mudança de paradigma, corrente personalista, respeito à vida, dignidade do contínuo, que eu já falei para vocês. Respeito desde o zigoto, a primeira célula, depois embrião, feto, criança, adolescente, adulto, indivíduo maduro, senilitude, tudo até o fim, né? Então, respeito a todo o contínuo da vida. E o conceito de pessoa, ele se aplica a todo ser humano vivo, ainda que não tenha desenvolvido ainda suas potencialidades, como é o caso do feto, do recém-nascido, ou que as tenha perdido, casos de demência grave e estados comatosos. Essa é a corrente personalista. E ela diz ainda assim, olha, nós podemos falar numa corrente personalista espírita, porque nós temos coisas a acrescentar a essa corrente personalista que já é boa, não é? Por quê? Nós conhecemos que a origem ontológica da vida é um bem outorgado. A vida não é obra do acaso, a vida não é obra de tecnologia. A vida, a própria ciência, não sabe o que é a vida. A vida é um bem outorgado pelo Criador. Respeito a todos os seres humanos como pessoas e o direito de cada um à própria vida. Realidade do espírito, nós conhecemos a realidade do espírito que pré-existe e que sobrevive à morte do corpo físico e tem as suas trajetórias reencarnatórias. Significado de cada reencarnação, o compromisso de todos os envolvidos. Então, essa corrente personalista espírita, ela está aí como um modelo que nós podemos escolher para seguir a nossa vida e praticar o bem e para o bem de todos. Bom, ainda no Céu e Inferno de Kardec, capítulo 3, item 8, nós lemos lá, a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Vocês vejam como repetidamente em vários locais das obras da codificação existe essa referência da necessidade do desenvolvimento intelectual e moral do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. Vamos entrar um pouquinho nessa informação. Ainda eu quero entrar nas leis morais do Livro dos Espíritos, o terceiro livro. A vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. Então, nós vamos ver daqui para frente que o progresso intelectual está relacionado à lei do trabalho e a busca do progresso moral está relacionado à lei de sociedade. Deixa eu mostrar para vocês. Lei do trabalho. Então, está no Livro dos Espíritos, no terceiro livro, não é? Possibilita o progresso intelectual. No item 674, o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. Na 677, tudo trabalha na natureza.
até os insetos, até as bactérias, até os vírus, todos trabalham na natureza, né? E no Livro dos Espíritos, questão 675, toda ocupação útil é trabalho. Quando eu estava montando esse slide, eu me lembrei que uma das pessoas que vão lá, às vezes, cuidar do meu jardim, um dia ele disse assim, porque a minha esposa nunca trabalhou, né? Eu parei e disse, olha, por favor, o senhor nunca mais repita isso, porque é uma inverdade. A sua esposa cuidou da família, todo dia ela cuida da casa, da roupa, da alimentação, da orientação dos filhos. Então, o trabalho útil dentro de casa é um trabalho meritório da mais alta categoria. Porque nós temos essa coisa cultural de dizer, o trabalho é só quando você sai de casa e tem um emprego, não é? Toda atividade útil é um trabalho. E às vezes são mais importantes aquelas que são mal reconhecidas. Bom, falamos então da lei do trabalho como estratégia para o desenvolvimento do progresso intelectual. Vamos à lei de sociedade que possibilita o progresso moral. Eu adoro essa foto, porque assim, metaforicamente, parece que os dois adultos estão cada um interessado numa coisa, né? Não está um de costa virado para o outro, mas os bebezinhos estão se comunicando. Parece que assim, olha, futuramente a humanidade vai ter mais sensibilidade para se comunicar, apesar das diferenças, né? Gosto muito dessa foto. No Livro dos Espíritos, questão 766, está escrito lá, Deus fez o homem para viver em sociedade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, o homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Vocês estão percebendo que nessa busca que nós estamos fazendo para conquistar a felicidade, está entrando um outro ingrediente, que é a caridade, não é? Porque nós já vimos então lá o progresso intelectual, o progresso moral. Agora, no progresso moral entra essa outra coisa que é a caridade. Então, vamos em frente. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra ocasião de praticá-la. Vamos atrás da caridade. Então, Chico Xavier, caridade, Madre Teresa de Calcutá, olha que exemplos bonitos, né, de caridade. No Livro dos Espíritos, questão 886, Kardec pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? O que nós normalmente entendemos por caridade? Dar uma roupa lá que está no armário, que é supérflua para alguém que precisa, colaborar com a cesta básica do centro, levar sopa embaixo da ponte. Não é isso que a gente entende por caridade? De modo geral, caridade sempre a gente tem essa ideia de que é uma coisa assim mais fácil de fazer, né? Olha que resposta assustadora dessa questão 886 do Livro dos Espíritos. O verdadeiro sentido da palavra caridade: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Cadê a sopa embaixo da ponte, o saco de batata, a roupinha lá do bazar? Tudo isso também é caridade, né? Claro que é, porque mesmo na doação material, se nós colocarmos implicitamente benevolência, indulgência, estaremos fazendo a caridade na verdadeira acepção da palavra, como a entende Jesus. Mas não é surpreendente isso, gente? É muito mais difícil fazer caridade assim, não é? Do que a nossa forma costumeira de entender o que seja caridade. Tinha um professor lá na Seara Bendita, em São Paulo, onde eu trabalhei muitos anos, e ele sempre dizia nas preleções evangélicas a diferença entre ser bom e fazer o bem. Ele dizia, olha, você pode fazer o bem sendo bom ou mesmo não sendo bom. Por exemplo, chega uma pessoa pobre, necessitada na sua porta, pedindo alguma coisa para comer. Você está atarefado lá dentro, você fala, meu Deus, agora você pega alguma coisa apressadamente e entrega para a pessoa. Você está fazendo bem para ele, porque ele está com fome, você está lhe dando o que comer.
mas você não temperou aquele prato, aquela comida, com um gesto de amor, de indulgência, com um olhar terno, com uma palavra afetuosa. Então, se você, ao praticar o bem, não é? Que neste caso, como eu estou exemplificando, é dar de comer a quem tem fome, você temperá-lo com afetividade, com um olhar brando, com indulgência, com tolerância, então você estará fazendo bem e ao mesmo tempo sendo bom. A nossa grande dificuldade é fazer o bem sendo bom, não é? E nós precisamos fazer um exercício para que isso aconteça mais vezes. Bom, então vamos ver. Na Lei de Perfeição Moral, Livro dos Espíritos 893, a mais meritória de todas as virtudes é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então vocês vejam que no aperfeiçoamento moral entra esse fator caridade, e a caridade tem que ser exercida, né, com benevolência, com indulgência, perdão das ofensas, da maneira mais desinteressada possível. Olha como a coisa vai complicando, né? E qual é a parábola do Evangelho que exemplifica tudo isso? A parábola do bom samaritano. Porque, inclusive, o pessoal da Samaria, que era a região mais alta da Palestina, como pela sua condição geográfica ela foi invadida várias vezes por povos estranhos, deu-se uma miscigenação dos judeus da Samaria. E os outros judeus consideravam que os samaritanos não eram mais puros do ponto de vista da sua etnia. Então eles eram discriminados, e sempre assim, os samaritanos ficavam lá na deles, ninguém casava com o samaritano. Então Jesus, quando fala da parábola do bom samaritano, ele traz essa figura que era de desprestígio, que era discriminada, para servir de exemplo, que foi o indivíduo que praticou com aquele que tinha sido assaltado e estava jogado na estrada, a caridade mais desinteressada, né? Então são exemplos muito bonitos aí que a nossa doutrina e todo o Evangelho de Jesus nos traz. Quando a gente fala em Jesus, eu quero trazer para vocês uma reflexão. Jesus, o pedagogo da caridade e do amor. Pedagogo porque ele está nos ensinando como fazer a caridade, né? Então, na Gênesis capítulo 15, item 28, tem uma coisa que eu usei para outra palestra e eu fiquei uma semana pensando nisso. Diz assim, olha, Jesus curou os males físicos, mas sobretudo os males morais. Eu falei, meu Deus, mas que coisa, Jesus curou os males físicos, mas sobretudo os males morais. Então Jesus, na realidade, ele foi um agente de autocura. Não só ele foi um pedagogo da caridade e do amor, como ele foi um agente de autocura. Porque sempre que ele curou alguém, o que ele dizia? Tua fé te salvou. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa figura aí. Vocês se lembram daquela mulher que sangrava há 12 anos e de repente Jesus está na praça e ela chega a Jesus e toca-lhe as vestes. Olha bem em que lugar da veste de Jesus ela está tocando. Eu não vou dizer o que é, só quero que vocês prestem atenção. Eu vou falar nisso logo mais. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12, está uma reflexão para a qual eu não tinha atinado até assistir uma palestra do Haroldo Dutra, quando ele falou na fé, como sentimento inato no homem da sua destinação futura. Eu voltei à palestra do Haroldo e falei, o quê? Como é que é essa história? Porque o que a gente entende normalmente por fé? Então, quando eu tive um acidente lá, fiquei caída lá lá embaixo na escada, eu dizia, ai, doutor Bezerra, me ajuda, por favor. Doutor Bezerra, me ajuda, por favor. Eu tinha a fé de que o doutor Bezerra, os amigos espirituais, vinham me ajudar. Ou seja, convicção de que ele vem me ajudar. Ah, eu quero fazer isso, puxa, eu tenho fé que isso vai acontecer. Será que esse é o verdadeiro sentido da palavra fé? Olha o que está escrito no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 19, tem 12. A fé é o sentimento inato do homem da sua destinação futura.
nossa destinação futura? Qual é? Nós somos seres tendentes à luz. O Alberto Almeida, lá de Belém do Pará, ele diz assim: nós temos dentro de nós uma necessidade intrínseca de buscar a luz. Apaga a luz no ambiente, a gente corre para acender a luz. Se a gente está lá fora no ambiente escuro, a gente olha para as estrelas buscando luz. O nosso espírito tende à luz, tende à transcendência. Então, na realidade, a fé é o sentimento inato que nós temos, que nós somos seres que tendentes à luz. Nós vamos merecer um dia habitar os mundos felizes, os mundos divinos, e sermos espíritos completamente felizes. Nós temos inato dentro de nós esse conceito de que somos seres que tendemos à luz. Então, fé é o sentimento inato no homem da sua destinação futura. Mais ainda, continua o texto, é a consciência das prodigiosas faculdades que o homem traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através de sua vontade ativa. Olha o que é fé, então. Fé é o sentimento inato da nossa destinação futura, que é da luz, que é da felicidade, e também a consciência de que nós temos faculdades em potencial que serão desenvolvidas oportunamente e com a nossa vontade ativa. Então não adianta falar: Deus, faça com que eu seja um espírito melhor. Tudo bem, mas ajuda-te que o céu te ajudará. Você tem que ir atrás, né, da sua destinação futura. Bom, vamos ver. Jesus, portanto, despertava nas pessoas a consciência de que podiam, porque lembra da passagem que ele fala que se a gente tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, poderia transportar montanhas, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Como é que a gente vai poder fazer o que Jesus fez e muito mais? Porque no conceito de fé está dito que nós temos potencialidades, faculdades que serão desenvolvidas oportunamente e que o serão pela nossa vontade ativa. Olha que elemento importante a nossa doutrina introduziu para nos ajudar na busca da nossa felicidade. Vamos em frente. Bom, agora eu vou explicar para vocês por que a mulher que sangrava, ela tocou as vestes de Jesus naquela barrinha lá. Vocês se lembram? Era costume entre os judeus, disse o Haroldo Dutra na palestra, a barra da túnica que as pessoas usavam, ela tinha franjas ou era bordada em cor azul sulferino. A cor azul sulferino é essa que a gente imagina do plano espiritual superior, é meio violeta, né? Entre o azul e o violeta, para lembrar aos homens que deviam sempre estar em dia com a lei de Deus. Então vamos supor, se todos nós aqui estivéssemos nessa situação, quando um olhasse para o outro e visse aquela barrinha, ou de franjas em azul, ou bordada em azul, ele estaria lembrando da necessidade de seguir a lei de Deus, né? Bom, então, quando a mulher que sangrava há 12 anos, ela tocou as vestes de Jesus, ela tocou, segundo Haroldo Dutra, exatamente na barra das vestes de Jesus, nesse lugar bordado em azul, ou com franja em azul, que significava a concordância com a lei de Deus. Então, o que significa essa mulher tocar as vestes de Jesus exatamente nesse local? Significava que ela foi por vontade própria, vontade ativa, porque ela já estava harmonizada com a lei. Então, ao tocar as vestes de Jesus exatamente nessa faixa azul, metaforicamente, a figura está dizendo, ela já estava em concordância com a lei de Deus, e por vontade ativa ela tocou Jesus e pôde merecer
a cura do seu processo hemorrágico, né? Então, nessa questão da fé, olha o que está implícito: sentimento inato da nossa destinação futura, vontade ativa para mudar, certeza de que essa vontade vai ser satisfeita, e a felicidade vai depender então da nossa condição de fazer tudo isso, entrar em harmonização com a lei divina, ou seja, cumprir todas aquelas coisas lá que a gente já viu aí para trás. Bom, vamos para frente. Na questão, vamos recordar então tudo que nós temos de estratégia para buscar a nossa felicidade. Lá na questão 922 do Livro dos Espíritos, qual era a mesma recomendação? Para o material, a posse do necessário. Para a moral, a consciência pura. Depois, no Céu e Inferno, capítulo 3, item 6, temos que fazer o nosso progresso intelectual e moral. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, 12, a gente ter consciência dos conceitos, do conceito de fé, na nossa destinação futura e nas faculdades que nós temos em potencial e que podem ser desenvolvidas com o quê? Com a nossa vontade ativa. Olha, não é pouco, né, para a gente chegar a conquistar toda essa... Por isso que a nossa trajetória de merecer a felicidade completa, ela é bastante longa, mas nós chegamos lá. Vamos voltar ao Céu e Inferno de Kardec, capítulo 3, item 6, capítulo 5. O mundo espiritual tem esplendores por toda parte, e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. Bom, nós ainda não somos espíritos purificados, né? A gente quer merecer a felicidade toda, lá não somos. Mas que tal nós fazermos uma forcinha? Por exemplo, olha eu aí no estado de completa felicidade. Eu fui um dia a Campinas, eu tenho 2 tias lá. Essa que está perto de mim, mais velhinha, minha tia Luzia, é a irmã caçula do meu pai. Ela fez agora em dezembro 104 anos. Teve 10 filhos, tem uma família harmoniosa, é toda cheia de amor, uma coisa, uma beleza. Aqui de blusa de listinha é a tia Ofélia, viúva do irmão caçula da minha mãe, já desencarnado. Mas elas têm tanta amorosidade. Os meus primos, quando eu vou lá, brigam. Por que você ficou na casa dele e não ficou na minha casa? Por que você almoçou na casa da outra e não almoçou na minha casa, né? Então, a gente viver num ambiente de afetividade, na família, com os amigos, com os companheiros de trabalho, é uma coisa que a gente pode fazer e que gera muita felicidade. Por exemplo, eu passei um dia muito feliz com essa turma aí. Todo mundo lá, a gente almoçou junto, e conversava, e se abraçava, né? Então, nós podemos escolher, nosso verbo de evolução espiritual não é o verbo escolher, nós podemos escolher as atitudes que nós podemos ter, os lugares que nós podemos frequentar, as nossas propostas de vida e que vão nos conferir estados de felicidade. Por exemplo, quando eu aceitei vir aqui, eu falei, puxa, que bom, eu vou lá ver o pessoal e vou fazer uma palestra. Você tem coisa melhor do que fazer um trabalho na Serra de Jesus, né? Encontrar todo mundo. Então a gente vai fazer uma forcinha. Então, pessoal, já quase encerrando, eu trago aqui uma receitinha de bolo para a nossa busca da felicidade, revendo tudo que a gente já passou. Então vamos lá. Outra vez, na questão material, o apóstolo necessário, na questão moral, a consciência tranquila, o progresso intelectual relacionado à lei do trabalho, o progresso moral relacionado à lei de sociedade, ou seja, nós precisamos conviver com as pessoas de maneira harmoniosa. Não adianta ficar sozinho lá em casa, não conviver com ninguém, não querer receber ninguém, né? Temos que viver em sociedade. Exercer o aspecto moral da nossa vida, fazer a distinção entre o bem e o mal e aplicar o bem para o bem de todos, que é a nossa escolha, né?
estar em concordância com a lei de Deus, exercício da caridade. Qual é o mesmo significado da caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. Né? Esse é o verdadeiro sentido da caridade. Cura dos males físicos pela cura dos males morais. Pode ser que a gente leve uma encarnação, 2 encarnações, sei lá o quê, mas a maior parte dos nossos males físicos são resultantes dos nossos desvarios do ponto de vista moral. Às vezes a nossa alimentação, bebidas inadequadas, atitudes inadequadas. Então tudo isso acaba levando a gente, às vezes, a males físicos, que se não são agora da Evangelho segundo o Espiritismo, fala muito bem disso. As causas das nossas aflições, ou elas são atuais, ou elas são anteriores. Então a gente vai eliminando essas causas e a gente vai criando condições para nos tornarmos felizes futuramente. Né? E o conceito de fé, temos bem vivo o conceito de fé na nossa mente. Sentimento inato da nossa destinação futura. Nós sabemos que somos seres que somos tendentes à luz agora. Com que velocidade nós vamos chegar lá, em estágios ulteriores, posteriores? Depende do quê? Da nossa escolha. A gente vai saber se vai passo a passo lentamente, se vai mais depressa, né? Depende tudo da nossa escolha. Bom, então, quando a gente termina aí falando, deixa eu voltar aqui o slide. Já falamos da fé, né? Bom, quando nós falamos de tudo e terminamos na caridade, vocês se lembram que o componente lá do moral foi a caridade? Eu encontrei essa fala aqui da Clarice Lispector, que eu achei muito bonita. Ela diz assim: um amigo meu me chamou para cuidar da dor dele. Guardei a minha no bolso e fui. Não é simples. Como dizem os jovens, é simples assim. Aliás, as coisas mais verdadeiras são as mais simples. Então, um amigo me chamou para cuidar da dor dele, guardei a minha no bolso e fui. Eu trago para vocês, já que eu sou veterinário, estudo a questão espiritual dos animais, eu trago uma coisa interessante também, mas antes eu vou falar do trabalho meritório, do trabalho caritativo, né? Eu vou falar para vocês a história dessa moça, Zeli Schlegel. A Zeli, ela é uma gaúcha, e eu pedi para o Gilson Luiz Roberto, presidente da AME Brasil, ele foi presidente da AME lá do Rio Grande do Sul durante um tempo também, e ele é psiquiatra espírita, e eu precisava de uma palestra colocar alguns exemplos de superação no final. Eu falei: Gilson, passa para mim o caso de algum paciente seu, sem identificar a pessoa. E ele me mandou o caso da Zeli, falou: eu comentei com ela é minha paciente, ela autorizou você a divulgar, então por isso que eu estou trazendo o nome dela aí, né? Com toda a autorização da Zeli. Então o caso da Zeli é o seguinte: ela nasceu em 1954, portanto agora está com 60 e poucos anos. Em 1999, com 44 anos, ela teve um câncer de mama, fez cirurgia, fez radioterapia, né? Muitos de nós já passamos por isso, eu já passei. E ela, em função de toda essa coisa, aos 44 anos, ela entrou em profunda depressão. Acabou sendo paciente desse meu amigo, Dr. Gilson Luiz Roberto, fez com ele tratamento psiquiátrico, e como ele também é médico do Hospital Psiquiátrico Espírita de Porto Alegre, à medida que eles foram tendo um relacionamento mais confiável, ele convidou-a a frequentar a casa espírita. E ela, aos poucos, depois de vencer alguma resistência, ela acabou indo para a casa espírita. Esse é o meu amigo, Dr. Gilson Luiz Roberto, uma santa criatura, como dizia o Dr. Marlene. Bom, então, ela começou a frequentar a casa espírita, ela começou a entender as coisas, ela começou a prestar atenção em outras pessoas que passavam pelo mesmo problema e que estavam em situação pior do que ela. Ela começou a ter caridade para com elas, começou a ter indulgência, começou a ter benevolência, e ela começou a sentir uma
dificuldade de escrever, porque quando ela não conseguia falar, o Dr. Gilson dizia para ela: Eli, quando você não conseguir falar, você escreva. E ela foi escrevendo, se tornou uma escritora. Então ela começou a publicar livros, e nesse livro dela, no capítulo 7, ela fala, o título do capítulo é Rompendo o Véu da Neblina, porque ela fala que ela entrou numa turbulência, uma coisa da vida dela, aos 44 anos, passava por um problema desse, mas à medida que ela foi entendendo as coisas através da doutrina espírita, foi se compadecendo de outras pessoas, ela acabou rompendo esse véu da neblina, e para ela fez uma luz, ela entendeu, e ela começou a escrever livros que podiam ajudar outras pessoas. Então hoje ela tem uma série de livros, ela se diz hoje uma pessoa feliz, realizada, e ela diz que hoje, depois de vencer essa dificuldade do câncer, ela é outra pessoa, muito mais feliz e muito mais espiritualizada do que era antes. Vocês se lembram que eu falei para vocês dos 3 tipos de sofrimento? Qual é o mais comum para nós seres humanos aqui no planeta mesmo? Qual é? Aprendizado. Não é toda vez que a gente cai na escada e quebra a perna, não é toda vez que a gente tem um câncer que a gente está pagando pecado, que a gente está fazendo resgate de alguma coisa. Nós estamos encarnados numa matéria que é passível disso. Os animais também quebram a perna, os animais também têm câncer, têm epilepsia, né? Tudo é aprendizado nesta nossa escola da vida. Nós possamos passar por uma experiência revoltados, não acrescentarmos nada, mas podemos entender e dar a volta por cima, né? Então, é um exemplo da Zeli, que através do entendimento, de compreender o processo e poder superá-lo através do conhecimento doutrinário, ela pode hoje auxiliar as pessoas. Ela está realizada como escritora e está realizada também fazendo o bem para tantas pessoas que viveram esse problema para ela. Amar para ser feliz. Eu acabei esquecendo lá na minha mochila, mas eu vou contar para vocês. Tem um caso, eu sempre gostei de ler aquela revistinha das seleções do Readers. Faz muitos anos eu dei com esse caso aí. Você seria capaz de amar assim? Até depois, recentemente, eu escrevi para as seleções, para eles irem atrás das pessoas que são os personagens, mas não deu em nada. Mas a história é assim. Cal e Edith, na década de 50, eles se consideravam o casal mais feliz. Morava nos Estados Unidos, ele trabalhava no governo americano e ele fazia muitas viagens. E logo em seguida, no pós-guerra, ele foi determinado para ir para o Japão. E ele sempre escrevia, porque naquele tempo não tinha internet, não tinha WhatsApp, né? O que a gente fazia? Escrevia carta. Eu, quando vim do interior de São Paulo, do interior do estado para São Paulo, eu escrevia carta para minha família, demorava uma semana para chegar. Minha família escrevia carta para mim e assim a gente se comunicava. Então, o Cal mandava carta para a Edith, mandava um presentinho, mas aquilo foi ralhando, foi ficando cada vez mais difícil. E aí ele dizia assim: Edith, eu tenho que ficar mais um mês, tenho que ficar mais 2 meses. E foi indo. Depois de um ano, as cartas eram muito raras, até que chegou uma carta dele. Edith abriu e, ao ler a carta, ela foi desmoronando e sentou no sofá. Porque ele estava dizendo para Edith, gostaria de encontrar uma maneira suave de dizer para você que não estamos mais casados. Edith tinha 54 anos, mais ou menos, e ele acabou se apaixonando pela serviçal da casa onde ele morava lá no Japão. A mocinha chamava-se Aiko e tinha 19 anos. Eu não sei se isso acontece por aqui, mas bom, então Edith ficou tão estarrecida com a notícia, mas ela continuou pensando. Ela falou: não é possível, ele não pode ter deixado de me amar, foram circunstâncias, ele estava lá sozinho. E ela foi cultivando aquele sentimento. Bom, até que chegou outra carta dizendo que a Aiko estava grávida.
nasceu uma menininha, de nome Ellen, se não me engano. Ela mandou presentinhos para ela. Depois de uns 2 anos, nasceu outra menininha. Ela também mandou presentinho para as menininhas. Passaram-se uns meses e o Cal escreveu outra carta para ela, porque ela fez um pedido ao Cal que não deixasse de escrever. E ele escreveu uma carta para ela dizendo que ele estava muito preocupado, porque ele estava emagrecendo e ele tinha ido ao médico e o diagnóstico não era muito favorável. Mas ele ainda tinha que fazer outros exames. A próxima carta foi decisiva no diagnóstico. Ele estava com câncer de pulmão e os seus dias estavam contados. Em outra carta ele disse a Edith que ele estava apavorado, porque toda a reserva que ele tinha em dinheiro havia sido gasta no tratamento do câncer dele. E ela começou a perceber nas últimas cartas que ele estava em absoluto estado de desespero, porque ele queria mandar as 2 filhas para os Estados Unidos, que a Edith se dispôs a criá-las, mas ele não tinha condição de fazer isso. Ele acabou desencarnando e ficou lá no Japão arcaico com as 2 menininhas, numa situação de absoluta miséria. E a Edith nos Estados Unidos, completamente desesperada, porque sabia que o Cal tinha desencarnado em estado de desespero. Então, um amigo dela, que era da imprensa, ela, através dele, ela conseguiu fazer com que as 2 meninas, uma estava com 3 anos e a outra com 5 anos, viessem para os Estados Unidos. E ela adotou as meninas e começou a cuidar das meninas, levou a escola e tudo mais. Aí a Aiko, no seu inglês muito difícil, escrevia para a Edith dizendo que ela queria saber como as meninas estavam, se a pequenininha chorava à noite. E ela começou a perceber que se ela estava saudosa do marido, que tinha desencarnado e tudo, a Aiko tinha passado por isso e ainda estava longe das próprias filhas. Então ela chegou à conclusão que ela tinha que trazer a Aiko também para os Estados Unidos. Mas a imigração estava fechada. E através desse amigo dela de imprensa, ele, segundo eu dela, foi ele que escreveu o artigo, ele conseguiu fazer um movimento nacional através da mídia, sensibilizando o governo americano para permitir que a Aiko viesse para os Estados Unidos e se encontrar com as filhas. Aquilo gerou uma comoção nacional até que o governo permitiu e a Aiko veio. Então ela disse que no dia que ela foi buscar a Aiko no aeroporto, ela estava absolutamente nervosa, porque ela ia conhecer a mulher que ele tinha tirado o marido. Né? Então ela ficou lá esperando. Ela disse que a hora que apareceu aquela criança, disse que a Aiko era baixinha, magra, apavorada, assim, tímida. Ela falou que se ela estava insegura, a Aiko estava em absoluto desespero. Aí ela gritou: Aiko, venha, eu estou te esperando. A Aiko veio, ela abraçou, cuidou da Aiko, arranjou emprego para ela, fez com que ela melhorasse o seu inglês, e as 4 viveram felizes no apartamento, até quando não sei, porque essa história da década de 1950. E eu escrevi para as seleções, falei: vai atrás dessas 2 meninas, né? Devem estar agora com, não sei, com 60 anos, uma coisa assim, para saber a história de vida delas, né? Mas eles não se interessaram. Mas eu fiquei pensando, olha, aqui entre nós, bem aqui em off, quem de nós é casada, né, tem o seu marido, que ele vai viajar, você tem 50 e poucos anos, ele se encosta lá com uma menina de 19 anos, tem 2 filhas, quem de nós que teria essa atitude, né, gente? Fala a verdade. Né? Vai levantar a mão? Não precisa responder agora, fica pensando a semana inteira. Mas esse jornalista acaba o artigo com o depoimento da Edith, dizendo assim, que ela é tão agradecida a Deus, porque ela pôde ter condições de oferecer alguma coisa ao Cal, que ela tanto amou a vida toda, para que ele descansasse em paz. É a linguagem dela, né?
e que a Aiko e as meninas vieram me fazer companhia e constituir uma família, né? Então as duas ficaram muito amigas, as meninas chamavam Edith de tia Edith, uma estava estudando balé, outra estava estudando piano, as duas estavam muito bem orientadas. Então, através da caridade, ou seja, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas, a Edith encontrou o caminho da felicidade. Fica aí o exemplo dela, né? Porque sempre quando a gente cita exemplo de alguém que fez alguma coisa muito boa, a gente fala em quem? Dr. Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, não é? Que são espíritos iluminados. A Edith é uma de nós. Por isso que eu trouxe o exemplo dela aqui. Ela é uma de nós, né? E ela teve a consciência de escolher. Ela escolheu o quê? O bem, vamos repetir? O bem e para o bem de todos. O que ela fez? Ela fez o bem só para ela? Não, ela fez bem para ela, para o Cal, para a Aiko e para as meninas. Ela fez o bem e para o bem de todos. Ela está em harmonia com a lei divina. A lei do amor, isso mesmo. A lei do amor. Bom, então a conquista da nossa felicidade, olha esse cara aí, acho que ele xingou o chefe, largou tudo lá e esperou. Estou livre. Bom, a conquista da nossa felicidade, então, está resumida nisso aí. A harmonização da lei divina. E a gente pode fazer isso através do trabalho meritório, né? Através do trabalho meritório. O trabalho meritório como cura dos nossos males morais e, consequentemente, dos nossos males físicos. Como eu sou veterinária, eu vou trazer para vocês um exemplo de trabalho meritório dessa gorila. Esse biólogo, Roger Fuchs, ele foi discípulo do casal Gardner, que trabalhou muito com gorilas. E aí, em um determinado momento, quando ele quis fazer estágio lá, o casal Gardner falou para eles: olha, tenta ensinar chimpanzés a linguagem gestual dos deficientes auditivos. E ele foi. Esse livro dele, que eu recomendo fortemente, chama-se O Parente Mais Próximo, é relativo ao trabalho dele de mais de 30 anos ensinando chimpanzés a linguagem gestual dos deficientes auditivos. Essa macaca, ela não é gorila, é uma chimpanzé. Ela foi a primeira que aprendeu a linguagem gestual. Essa linguagem tem mais de 150 sinais e ela aprendeu todos os sinais. E através dessa linguagem, ela conseguiu comunicar conteúdos do seu psiquismo. Uma coisa maravilhosa. Ela teve um bebezinho, vocês estão vendo aí, ele nasceu com uma cardiopatia, um defeito no coração, viveu algumas horas e morreu. Ela entrou em profunda depressão. Eu não sei se é o termo que se usa em psiquiatria, mas ela ficou muito triste, ficou enfiada lá no canto da parede, não queria se alimentar, não queria conversar, não queria nada. Aí aos poucos ele foi indo, conversou com ela, com gestos, e ela falou: você tirou meu bebezinho, porque ele que entrou lá no espaço e tirou o bebezinho morto. Ela dizia: você tirou meu bebezinho, eu quero meu bebezinho, eu não gosto mais de você. Aí ele entrou em contato com centros de primatologia do mundo todo e conseguiu um caso inverso, que a mãe tinha morrido e tinha um bebezinho órfão lá. Ele pediu para trazer, ofereceu para ela adotou o bebezinho e saiu da depressão. Ficou todo feliz, cuidou do bebezinho órfão. Então, até no meio animal, o trabalho meritório é o remédio para as nossas mazelas, né? Para as mazelas deles e para as nossas também. Esse é um caso muito bonito. Quem puder ler o livro pode vir. Bom, Emmanuel fala assim, eu estou terminando. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Ele não fala que saúde é o corpo estar sem doenças, estar rígido, né? Saúde é a perfeita harmonia da alma. Olha aí para mim aqui sobre isso. E Chico Xavier diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Ou seja, com tudo isso que a gente falou aqui,
buscar os nossos estados de felicidade, né? Leis morais, leis de Deus. Olha a questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa própria consciência. Nós sabemos discernir entre bem e mal, nós já temos condição disso, né? Então eu quero terminar dizendo assim, olha, como diz a canção popular do Renato Teixeira, cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz, né? Depende de nós. Vamos terminando? Você põe uma musiquinha para mim, Pedro, por favor. Vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20. François Nicolas Madeleine fala da felicidade não ser deste mundo. Então ele diz assim, olha, assim, pois, meus queridos filhos, que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à vulgarização desse espiritismo que já deu início à vossa própria regeneração. Que todos os vossos corações se voltem para esse alvo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo em que felicidade não seja mais a palavra fé. Que Jesus nos abençoe, abençoe o nosso esforço e que Ele permita que a gente possa sair daqui engrandecido pelas vibrações de afeto que vamos trocar uns com os outros, que estamos trocando uns com os outros. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado.